Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de abril de 2023. Eu estou olhando aqui o esqueminha que eu montei para gravar os nossos episódios. É um pouco meio mambembe, mas eu tenho a impressão que agora a gente conseguiu aqui uma qualidade de áudio razoável. Por favor, né, se alguém tiver, uma ligação um pouco mais forte com essa questão de som e qualidade, se puder me dar um feedback, eu agradeço, né? Mas, ok, né, estou eu começando o episódio falando sobre o próprio episódio, é quase que um meta-episódio, né? É um meta-podcast sobre o podcast, mas acho que hoje isso vai ser, pelo menos uma parte, se vocês me permitem, vai ser um pouco meta mesmo. Não meta no sentido meta do Mark Zuckerberg, não meta do Facebook, não. Aliás, que coisa curiosa, né? Veja como empresas que têm todos os recursos mais gigantescos, tanto em termos de talentos, dinheiro, computadores e, fatia do mercado, são colossos que, imagina, a humanidade não podia jamais sonhar, comem bola, simplesmente comem bola. Veja lá, o Mark Zuckerberg teve essa ideia de jirico do metaverso, né, mudou o nome da empresa para Meta, a coisa deu fragorosamente errado, não é? E agora a gente percebe, eu estava pensando nisso agora de manhã, o nosso Google, quando surgiu, né, o Google era sinônimo de sei lá do que, de inovação, disruptivo, ou seja o que for. O Google envelheceu, né, o Google ficou uma patachoca, e o que acontece é que o Google comeu bola, né? Hoje está todo mundo falando do ChatGPT, e o ChatGPT, quem foi que apostou no ChatGPT? Quem é que apostou em tudo isso? Quem está incorporando isso, inclusive, nos seus produtos é justamente a Microsoft, que ninguém dava lá muita consideração há algum tempo atrás. Mas eu acho muito curioso essa ver, né? Eu acho que todos esses cursos e manuais e palestras que você acaba vendo por aí de inovação tinham que parar um pouco para explicar como é que é possível que tanta gente com todos os recursos, e mesmo com a cultura do Vale do Silício, etc. e tal, leve uma bolada nas costas. Vale lembrar que a Microsoft não fica no Vale do Silício, fica em Seattle. Mas, falando em inteligência artificial e robô, e aí vem essa história meta que eu queria comentar com vocês, eu tenho um canal no Twitter que chama Big Data Vênia, um trocadilho bobo, meio besta mesmo, com piada de tio, né? Uma mistura de Big Data com Data Vênia. Data Vênia talvez para mim seja mais familiar, porque eu sou cercado de advogados desde que eu nasci, mas eu fiz uma brincadeira que foi a seguinte, vamos imaginar que em algum momento o ChatGPT finalmente entenda melhor do que qualquer Freud, Jung, Lacan, Nietzsche, Platão, entenda melhor que qualquer pensador como a humanidade efetivamente funciona, quem nós somos, né? A hora que ele entender quem a gente é, e aí? Bom, primeiro, quem disse que ele vai chegar a uma conclusão, nossa, que criatura admirável, que espécie fabulosa, que triunfo da criação, eles só podem realmente ser criados à imagem e semelhança de alguma coisa perfeita? Eu acho que não. É lógico, a primeira conclusão que ele vai chegar, não sei se vai ser tão positiva assim. Duvido que ele vá concordar com os princípios do iluminismo, achando que nós somos criaturas racionais, né, sempre escolhendo aquilo que beneficia os nossos melhores interesses através do raciocínio e da lógica. Duvido. Se ele chegar a essa conclusão, por favor, para tudo e começa do zero, né, porque está completamente equivocada. Mas aí a próxima questão é o que ele vai fazer a respeito, né? Ele pode continuar fazendo de conta que ele é um cãozinho dócil, né? Um cãozinho que nos atende incondicionalmente. E, aliás, eu me pergunto se realmente, agora pulando um pouco, quem sabe isso explica os cachorros. Em algum momento, os lobos perceberam quem a gente é, né? Que a gente tem medo de ser abandonado, né? Que a gente não tem certeza se pode confiar nos outros ou não, né? Que a gente tem medo, né? E que a gente precisa, obviamente, se sentir amado, se sentir parte de alguma coisa, mas curiosamente, né, todo o grupo humano ele é cheio de incerteza, cheio de agendas diferentes, a gente nunca sabe o que o outro está pensando,
Então o cachorro acho que descobriu, ou o lobo descobriu, uma maneira de ter casa, roupa, como é que é? Outro dia eu falei casa, roupa e comida lavada, mas acho que não é essa a ordem, né? É casa, roupa, não, como é que é? Casa, comida e roupa lavada, né? Para o resto do mundo, do resto da eternidade, né? Os cães descobriram como hackear as nossas fraquezas mais profundas e que advém, né, convenhamos, do fato da gente ser uma criatura social. E todo o fato da gente ser uma criatura social, isso gera ali uma série de incertezas e eu acho que ele explora isso muito bem. Será que o ChatGPT vai fazer isso? Aliás, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acabei de perceber que se eu levar adiante essa linha de raciocínio, em outros tempos eu seria queimado numa estaca, nos tempos atuais eu talvez fosse vítima de uma fatwa, mais ou menos como Salman Rushdie, mas veja bem o quanto essa questão da fidelidade canina e desse amor incondicional acaba sendo comum a várias formas de pensar ou de acreditar de sucesso, né? Por que que a gente valoriza tanto a fidelidade canina? Ou por que que a gente foi escolher uma espécie que nos amava incondicionalmente? Será que toda a ideia de sucesso tem que levar em conta a nossa necessidade profunda de aprovação, carinho e amparo? Não sei, desculpa, eu estou fazendo aqui uma série de considerações um pouco extemporâneas, um pouco fora de qualquer contexto, porque o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo aqui, pelo menos, eu estou tentando aqui no radinho, não que isso estivesse claro desde o começo, não, acho que isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? O radinho nasceu sem saber para onde ia, né? E até hoje não tenho muita certeza, mas acho que já tem uma linha mais ou menos clara. Eu tenho todo santo dia aqui tentado mostrar que existem entre inúmeros modos de vida, inúmeros modos de convivência, inúmeros modos de, construir o futuro, existem alguns que são bacanas, né, que envolvem normalmente a diversidade, envolvem a transparência, envolvem a colaboração, envolvem a cooperação, envolvem a generosidade, né, é uma alternativa. Eu sei que lá fora tem outras alternativas, né? Cada vez mais a gente parece que a gente entrou na ala vintage, né, do pensamento e está ressuscitando modos de pensar que, sei lá, desde quando, da Idade Média. Aliás, um parêntese, hoje vendo de novo os jornais lá com, nós puxando o saco da China e a China com cara de Mao Tse Tung e nós reavivando a Guerra Fria. Que triste é ver que nesse momento em que nós temos as tecnologias mais impressionantes, né, os nossos líderes não saíram da década de 50. Né? Nós temos líderes que estão 70 anos atrasados. Olha que coisa curiosa, a gente fica achando que o futuro é determinado pelas tecnologias. Não, o futuro é determinado pela nossa capacidade de pensar diferente o futuro. Se a gente continua pensando com a mesma mentalidade da Revolução Russa ou daqueles americanos malucos, dos monopólios, ou se a gente continua preso no fascismo, no nazismo, coisa de 100 anos atrás, 150 anos atrás, se a gente não tem ideias novas, e aí, desculpa, eu estou extravasando aqui alguns assuntos que normalmente seriam pauta do Roda e Avisa, que é outro podcast. A questão até vou dar um certo contexto. Eu abri o LinkedIn ontem à noite e tinha lá um líder desses de tecnologia brasileiros, um empreendedor de sucesso, fez um artigo grande sobre a inteligência artificial, né, o que a gente tem que fazer a respeito, e aqueles comentários que a gente não deve puxar o freio de mão, onde já se viu, etc. e tal. E a minha modesta colocação, de novo uma colocação meio kamikaze, relativamente suicidária, em termos de profissionais de carreira, eu falei, olha, eu acho que a gente precisa hoje não de respostas mais rápidas, a gente precisa hoje de novas perguntas, né? E a questão é se a gente está construindo o ambiente certo para fazer as boas perguntas ou a gente está respondendo as mesmas perguntas erradas, só que muito mais rápido. Então, eu estou colocando essa coisa toda porque muitas vezes quando eu vou gravar o radinho de manhã, eu fico pensando o que diabos eu estou fazendo, porque afinal, né, agora de manhã eu fui fazer uma busca por uma imagem que eu vi no aeroporto, até vou contar essa história,
E nessa busca, eu não consegui encontrar a imagem, mas aí o Google me ofereceu, obviamente, um anúncio bastante interessante, bastante instigante, de um curso de numerologia quântica. Eu não sabia mais o que fazer. Numerologia quântica, acho que alguém tem que gritar bingo, né? Porque ticou todas as completas baboseiras possíveis, imagináveis, misturáveis. Então tem aí não só alguém oferecendo cursos de numerologia quântica, como muita gente provavelmente está comprando cursos de numerologia quântica, e eu falo, o que eu estou fazendo quando todos os sinais indicam que o que realmente faz todo mundo mais feliz é o pensamento mágico. E aí isso fica até como um certo desafio para todo mundo que está tentando, sei lá, de alguma maneira comover, ou pelo menos empolgar mais as pessoas com o conhecimento, com a ciência, né, com o progresso real, né, como é que você faz se de repente as outras ideias são muito mais empolgantes? Quando é lógico, é muito legal você imaginar que você é um cara de sorte. Aí chega alguém de ciência e fala, olha, desculpa, legal, parabéns, mas ok, que bom que você está feliz, mas não existe sorte. Existe sim, talvez o acaso, até numa maneira bastante profunda e essencial da estrutura da matéria, mas sorte, imaginar que você foi untado, né, que você foi ungido com algum tipo de, né, alguma coisa grudou em você que vai alterar o rumo dos acontecimentos sempre a seu favor, ou o fato de você ter colocado a calça branca, se isso vai ter algum impacto sobre precipitações atmosféricas ou sobre o rumo de gotículas de molho de tomate. Bom, isso aí o cara fala, pô, desculpa cara, você estragou meu dia, eu estava me sentindo um cara de sorte e agora você está me fazendo sentir só e abandonado num universo indiferente. Né? Eu prefiro imaginar que Júpiter, nesse exato momento, está numa quadratura com, sei lá o que, fala o que, Vênus, e que isso certamente vai abrir muitos horizontes. Pô, é muito mais legal, né, do que imaginar que, sei lá, Júpiter, puxa, que legal, estamos mandando uma sonda para lá chamada JUICE, e quem sabe essa sonda vai desvendar os mistérios do fabuloso campo magnético de Júpiter. Puxa, mas isso não vai influenciar aparente. Eu prefiro acreditar que Júpiter não influencia necessariamente, né, o que acontece nas suas luas próximas, mas que Júpiter, cada vez que eu o vejo no céu, isso é um sinal que a minha vida amorosa provavelmente vai ter várias... Então realmente é difícil você concorrer com essas coisas que têm nos empolgado há muito tempo. Eu comentei com vocês aqui, num episódio recente do livro da Adriana Wulff, né, sobre vários pensadores na Alemanha, em 1790, faz muito tempo, que os caras estavam com essa iluminação, vamos chamar assim, de que a ciência precisa de poesia, a ciência precisa se rejuntar ao senso de maravilhamento. Bacana, os caras perceberam, mas eu não sei se de lá para cá a gente conseguiu fazer isso acontecer com muita eficiência. Não sei, eu tô em dúvida, mas acho que tem uma historinha hoje para contar para vocês que talvez, não sei, talvez. Eu vou contar primeiro aquelas histórias que eu acho bacana, mas não sei se necessariamente todo mundo acha interessante, mas eu vou contar uma história sobre uma criatura que, aliás, recentemente eu publiquei a minha newsletter no LinkedIn, e a foto que eu usei foi de um iguana. Eu não sei se eu comentei com vocês, a gente viajou faz algum tempo para a praia, né, para uma praia bastante distante, e tinha iguana para tudo quanto é lado. Eu até falei, puxa, iguanas, né, o que eu sei sobre iguanas? Na verdade eu não sabia muito, não é? E aí eu descobri que os iguanas tinham chegado naquelas ilhas há mais ou menos 10, 11 milhões de anos, porque como é que eles chegaram lá? Provavelmente boiando em algum tipo de tronco de madeira. Bom, eles tinham chegado lá há 11 milhões de anos, embora eles existam há centenas, 200 milhões de anos, né? Mas eles chegaram ali, estavam todos muito bem. Então, vamos continuar falando desses répteis curiosos que continuam firmes e fortes depois de tanto tempo. Vou falar sobre uma criatura que eu não conhecia, chamada tuatara. Não, tuatara, eu não estou me referindo especificamente a nenhum tipo de predileção sexual, que eu não sei se você torna público ou não. Não é a tuatara. Infelizmente o nome dessa criatura é tuatara, tá bom? E basicamente, pelo menos para os meus olhos de leigo, parece um iguana.
Se eu fosse um pouquinho menos leigo, eu ia perceber que a pele dele é um pouco estranha, ele não tem escamas, ele parece que tem uma pele de peixe, ele é um bicho esquisito. Na verdade, o tuatara é o último sobrevivente de uma longa linhagem que se perdeu ao longo dos últimos 200 milhões de anos. Ele é o último que sobrou, tá bom? Ele parece um lagarto, mas não é bem um lagarto. Coitado, ele é o último que sobrou. E a questão é, bom, se todos morreram, por que ele sobreviveu, né? Então, a chave para esse acaso, não vamos chamar de sorte, por favor, né? Me recuso a acreditar que essa criatura tenha nascido com sorte, é que, bom, em primeiro lugar, ele vive na Nova Zelândia e não tem predadores para ele. Essa é a primeira questão. O cara está lá sossegado, não precisa esquentar a cabeça. De vez em quando, algum pássaro pode pegar um filhotinho e levar embora. Mas, em princípio, né, alguma ave de rapina, mas, em princípio, ele está lá felizão. Em termos terrestres, que é o domínio desse cara, do tuatara, ele é o predador top. Até, obviamente, chegarem os humanos, mas eu não vou entrar nesse mérito. A gente é um acontecimento muito recente. Mas por que eu estou falando do tuatara? Porque tem uma coisa muito interessante que é a seguinte. Quando eu lembro do iguana que ficava o dia inteiro lá no sol, literalmente lagarteando, né, jacarezando. Ele ficava paradão, mas de vez em quando, ou ele via uma fêmea, ele via alguma coisa, o cara dava um pinote. Esses caras, não sei se vocês já viram um jacaré dar pinote, não é uma coisa, é bastante surpreendente. Eu lembro de ter visto uma vez um jacarezinho lá em, como é que chama aquele lugar bizarro na Flórida? Coral Gate, não, alguma coisa na Everglades, né? Um passeio meio não interessante, mas tinha lá um jacarezinho, os turistas todos ali, um jacarezinho. Cara, quando o cara dá um pinote, é um piscar de olhos. Você fala, uau, né? Você fica achando que o cara é super lento. Não. Pois bem, o tuatara é lento. Muito lento. Tanto que o vídeo parece que é quase um stop motion, não parece que é um vídeo a 30 ou 60 quadros por segundo. O bicho é muito lento. Aí você fala, pô, como é que esse bicho tão lento conseguiu sobreviver? Tem uma outra característica que, curiosamente, o sangue desse cara tem um tipo de hemácia que é uma porcaria, uma hemácia com uma eficiência baixíssima. Você fala, não é possível. Bom, mas em suma, nada disso não faz diferença, ele não precisa de uma alta eficiência porque ele vive praticamente em câmera lenta. Para minha surpresa, essas criaturas vivem 100 anos. Bom, de que tamanho que é isso? Não é um lagarto médio, não é um dragão de Komodo, não é nada assustador. Né? É um lagarto médio. Ele vive 100 anos. Para ele começar finalmente a ingressar na vida sexual, vai demorar 10, 20 anos, ele não tem pressa. Né? Ele efetivamente não tem pressa. A fêmea põe um ovo a cada 2, 5 anos, também tudo bem, né? Você vai viver 100 anos, que diferença faz, não é mesmo? E depois que ela põe um ovo, ela fica 1 ano chocando. Uau, que coisa, bom, é interessante para a gente perceber, até para a gente perceber como a evolução é curiosa, porque ele não é que é uma máquina mortífera, não é que ele é um Tiranossauro Rex, não é que ele é um, sei lá o quê, um Velociraptor do Jurassic Park, não, ele é um lagarto absolutamente, digamos, paciente. Por quê? Porque, cara, tá bom, naquele ambiente é o que precisa, né? A evolução, ela é sempre pautada, o filtro é sempre a natureza, o filtro é sempre a realidade, o filtro é sempre externo, né? Você tem um monte de mutações por aí e o que é externo que vai dizer se aquilo é bom ou não. As coisas nunca são boas de maneira intrínseca, né? Bom, em suma, vocês acabaram de conhecer mais um lagarto curioso aqui, mas essa história de tempo. Bom, isso se conecta também com a minha meta, sei lá o que, digressão aqui no começo do episódio, porque ontem à noite eu comecei a assistir uma conversa muito longa, muito lenta mesmo, uma conversa de tuatara, com também duas figuras também tão velhas quanto um tuatara mais ou menos, que é o Lawrence Krauss, que é um físico que eu adoro, que é um divulgador de ciência divertidíssimo, etc e tal, e uma figura que você tem que tirar o chapéu, Martin Rees. O Martin Rees é Lord Martin Rees. Ele foi presidente da Royal Society de Londres. Cara, é muito legal você ver um país onde não só tem uma Royal Society, que há sei lá quantas centenas de anos, sei lá, 250, 300 anos,
está ali promovendo a ciência, onde grandes descobertas da ciência aconteceram, né, onde grandes cientistas faziam apresentações públicas, é como se fosse um TED Talk, né, você tem um auditório da Royal Society, toda sexta-feira algum cientista mostrava lá para a população a eletricidade, a química, né, os microscópios, né, tentando tornar a ciência sexy, que aliás acho que é o tema de fundo dessa história aqui, como é que você torna a ciência sexy. Pois bem, o presidente da Royal Society, Martin Rees, está muito velhinho, está com 80 e poucos anos. Veja, não é só um país que tem uma Royal Society, é um país em que um cientista é Lord, entendeu? Um cientista ganha um título, né, nem sei como, não sei se é nobiliárquico, não sei, assim, mas honorífico, vamos chamar de honorífico. Cara, isso é uma sociedade que valoriza cientistas e divulgadores de ciência. Bom, ok, então vamos lá. Eles estavam lá conversando, o Martin Rees lançou um livro, né, ele se recusa a se aposentar e ficar um velhinho, sei lá, fazendo teoria da conspiração no churrasco, ele continua bastante ativo na divulgação de ciência, e aí ele lançou um livro recente que é como que a ciência, se é que a ciência pode salvar o mundo, de que maneiras a ciência pode salvar o mundo. Né, salvar o mundo, acho que ele não completou, mas é de nós mesmos, claro, que somos campeões absolutamente incontestes do gol contra. Né, a humanidade, a grande especialidade da humanidade é o gol contra. Isto posto, eles estavam ali conversando e tal, e o Lawrence Krauss pega o livrinho ali e ele faz ele lê um trecho que me deu o que pensar. Nesse trecho, eu não vou lembrar textualmente, né, o Martin Rees fala o seguinte: nosso planeta existe há 45 milhões de séculos. Ué, que estranho, eu normalmente falaria 4,5 bilhões de anos, né? Mais fácil. Mas se você pensa que o nosso planeta existe há 45 milhões de séculos, não precisa fazer a conta, é a mesma coisa, né? 45 milhões de séculos é legal, porque século a gente entende. Né? E aí é interessante o seguinte, 45 milhões de séculos, em um século apenas. No último século, a gente está pondo tudo a perder. Então, a nossa espécie, que é fruto de 45 milhões de séculos, em um século resolveu dar inúmeros tiros no pé, de inúmeras maneiras diferentes. Eu falei, cara, que legal, né? É uma simples mudança de palavreado, né? Isso muda a perspectiva, isso serve de gancho, inclusive, para você chamar mais a atenção para a recência da nossa incompetência, e você fala, uau, que bacana, tá vendo? Então, um pouco de, digamos, poesia, ou de estética, ou de estilo, né, ou de, sei lá o que for, de talento, né, pode ajudar, sim, a gente entender melhor a ciência, ou pode dar um pouco de perspectiva. E aí, eu vou pegar carona nisso, porque eu ouvi uma historinha agora, muito curtinha, mas muito legal, de algo que espero, você encontre bastante no seu dia a dia. Né? Talvez você certamente encontra, né, no seu desktop. Né? Quando você entra no desktop, você vai ver um cesto de lixo com aquele símbolo reciclável. Certo? Certo. Ok. Espero que na sua casa também tenha lixo reciclável, que no seu prédio, que na sua rua, que na sua cidade. Né? Certo? Certo. A questão é, de onde vem o símbolo de reciclagem? São aquelas 3 flechinhas, né, girando ali. Né? A história é muito legal. O que acontece? Em 1970, eu tinha 6 aninhos, vocês provavelmente, nem sei quanto faltava para vocês, mas olha, eu sei que vocês não existiam ainda, mas estávamos todos ansiosamente esperando pela sua vinda, ok? Ok. Mas isto posto, bom, em 1970, um cara chamado Gary Anderson, americano, estava estudando arquitetura, estava no último ano, meio sem saber o que fazer da vida, né? E aí ele vê um cartazinho ali de um concurso. O concurso era um concurso para quem criasse uma imagem, não é exatamente um logo, mas é uma imagem, um símbolo, para a questão do meio ambiente, para a questão na verdade era para o Dia da Terra. O Dia da Terra, acho que o primeiro Dia da Terra foi comemorado 22 de abril de 1970, então nesse primeiro Dia da Terra os caras queriam lá um símbolo bacana e tal. Aí o cara ficou pensando, falei, putz, só um símbolo? Isso eu acho que eu consigo fazer sozinho, eu não preciso ter uma equipe, eu não preciso ter, sei lá o que, não preciso fazer levantamentos, não preciso de máquina, não preciso de nada, eu vou sentar aqui,
Na época, obviamente, em 1970, você não tinha laptops, computadores, AutoCAD, não tinha nada, você tinha transferidores, quadro, nanquim, grafite, e o cara, em um dia, ele rascunhou o que seria, né, hoje é um dos símbolos mais conhecidos e universais, que é o símbolo da reciclagem. Depois ele deu uma refinada para poder apresentar esse negócio, mas, cara, foi um trabalho muito rápido de uma pessoa só. O que é interessante, e aí isso me anima, é que de onde ele tirou essa ideia, né, daquelas flechinhas assim que parece que estão, né, dando a volta. O que acontece quando ele era criança, ele ouviu acho que uma musiquinha que mencionava a faixa de Moebius Strip. Eu não sei, vocês já devem ter visto essa história de faixa de Moebius, mas é uma coisa muito fácil de fazer. Imagine que você pega uma folha de papel, corta uma tira comprida, uma faixa, tá bom? Pega uma faixa, pode ser de tecido, seja do que for. Ela tem dois lados, certo? Não tem? Então, vamos imaginar que você queira juntar as duas pontas. Você pode muito bem, né, deixar tudo retinho, juntar as duas pontas e você tem o quê? Um anel, né, uma cinta que continua tendo dois lados, um lado de dentro e um lado de fora. Agora, vamos imaginar que antes de você grudar as duas pontas, você pega uma das pontas e torce, gira 180, bum, e aí você gruda. Ficou uma cinta esquisita, porque ela não para muito quieta, ela ficou meio torta e tal. Mas ela passa a ter uma característica interessantíssima que o anel de Moebius tem, que ela não tem mais dois lados, ela tem um lado só. Como assim? Né? Imagina que você pegou essa sua faixa, que você só torceu uma ponta e prendeu, né? Se uma formiguinha começar a andar em uma direção, ela começa a andar por um lado, e aí quando ela percebe, que seria o lado de fora, e aí quando ela menos imagina, ela está andando do lado de dentro, e depois ela está andando do lado de fora. Uau! Isso é mais legal do que o símbolo do infinito, que é aquele 8 deitado. Né? O anel de Moebius é uma tremenda provocação ao pensamento. Como é que assim uma coisa tem um lado só? Né? Para a formiga que está andando, aquilo tem um lado só. Né? Para ela, a Terra é plana, basicamente. Não é? Pois bem, então ele ficou com isso na cabeça da infância, porque algum material, ele teve a sorte de estar num país onde provavelmente as crianças são expostas não a algum ensinamento canônico de algum livro que exige submissão completa, mas as crianças são expostas à ciência, o que está começando, obviamente, a ser colocado em pauta, porque os conservadores no mundo inteiro, né, estão começando a censurar as bibliotecas infantis, mas ele foi exposto à ciência, ele ficou com isso na cabeça, ele também era criança, tinha visitado uma gráfica de um jornal, eu já visitei, é muito impressionante, né, quando ainda havia, eu não sei como é que é hoje, mas eu lembro de ter visitado, acho que a Abril ou o Estadão, você vê aquelas bobinas gigantescas de papel, com aquelas faixas de papel para tudo quanto é lado, aquela velocidade louca. Ele viu tudo isso e eu acho que isso talvez tenha dado essa ideia de fazer uma coisa que parece infinita, né, que sugere justamente que as coisas, em princípio, são cíclicas, que elas não têm fim, né, tal. Ele não falou isso, mas uma das maneiras de você enxergar a humanidade, e eu acho que o ChatGPT vai perceber isso daqui a uns 15 minutos, mais ou menos, é que a gente é praticamente uma esteira em que entra um planeta limpinho de um lado, entra e sai cocô do outro. É isso que a gente basicamente tem feito. A gente tem pegado a natureza, triturado, processado, digerido, cuspido, e aí cospe do outro lado plástico, cocô, e cocô ainda tudo bem que dá para usar de novo, mas o que a gente tem feito é transformado alguma coisa que sempre se reciclou em alguma coisa parada no tempo, que é o lixo. Né? Então isso ele não fala. Mas então, vejam que interessante, ele ganha o concurso, né? Ganhou lá $2.000, e ele falou, pô, que legal, só que você tinha que usar esses $2.000, olha de novo, que bacana, né? Era uma condição do concurso, você tinha que usar esse dinheiro em educação. Não é que você ia comprar um tênis novo, né, um iPhone 26, não, né? Você tinha que investir em educação. E aí, como ele era descendente de suecos, ele resolveu ir para a Suécia e estudar mais, foi fazer uns cursos lá, etc e tal, acho que uns cursos de humanidades, inclusive, e, volta para os Estados Unidos e vai buscar emprego como arquiteto. E olha que engraçado, o primeiro emprego que ele arruma como arquiteto, ele nem coloca no currículo que ele tinha ganhado um prêmio.
porque ele não tinha tido grande repercussão, né? Aí um belo dia ele estava viajando, ele estava em Amsterdã, estava na Holanda, que é uma cidade interessantíssimo, é bom para a gente repensar o nosso modo de vida, né? Eu vou fazer um parêntese aqui, o bairro que eu sempre amei, que eu sempre gostei, que eu sempre valorizei pelo fato de ser um bairro pedestre, que você tem vida nas ruas, tal, que está se tornando, infelizmente, um campo de destruição e construção de arranha-céus caríssimos, né? Cada arranha-céu desse vai ter, sei lá, quantos milhares de pessoas com SUVs blindadas, e coitada da minha mulher que quando vai voltar do escritório ela tem que driblar um congestionamento gigante, porque tem uma escola dessas, aqui do lado de casa, né, que deve custar uns 10 paus por mês, para as crianças aprenderem tudo já em inglês, para elas irem embora o quanto antes, é claro, tal, e como esses rebentos, né, dessas famílias, entre aspas, de bem, são muito preciosos, as mães, é lógico, ele não pode voltar a pé, onde já se viu, né, ele tem que ser buscado numa SUV blindada, que na verdade não é que ela pega na porta do colégio, ela entra dentro do colégio. Então os caras fazem um mega desvio no trânsito, faz uma fila gigantesca de motoristas e babás de branco, etc e tal, para entrarem dentro do colégio como se fosse um daqueles filmes em que, sei lá, o agente da CIA pede a extração de alguém importantíssimo, né? Vê um helicóptero com gente armada e tal. Então, desculpa, foi só uma leve digressão sobre os rumos que as coisas estão tomando aqui. Mas veja, vamos voltar para Amsterdã, que as crianças vão a pé para a escola, que as pessoas andam de bicicleta, não é? Que as pessoas são esbeltas porque elas podem fazer, né? Elas andam para lá e para cá, né? E o cara estava lá maravilhado, passeando, bundando, que é sempre uma atividade bastante propícia à criação e à criatividade. E aí ele vê uns como é que chama isso? Não é um cesto, um recipiente gigante, 3, um azul, um vermelho, um verde, sei lá, amarelo, cada um com um símbolo gigante que ele tinha desenhado. É a primeira vez que ele vê uma aplicação pública daquilo que ele tinha desenhado numa folha de papel. Né? E aí ele ficou, cara, que legal, né? Deu certo, eu não podia imaginar que isso fosse ganhar o mundo, e hoje isso está até no seu cesto de lixo do Windows ou do Mac, ou seja o que for, né? O símbolo universal da reciclagem. E a questão é, que é isso eu acho muito interessante, e de novo a gente volta para essa necessidade da gente tornar a ciência mais sexy, ou tornar o conhecimento um pouco mais estético, vamos chamar assim. Ele fala, olha, eu tenho certeza que talvez graças a esse desenho simples, hoje as pessoas tenham uma consciência muito mais clara do que é reciclagem, né, de que as coisas precisam ser recicladas. Talvez isso, se eu tivesse que explicar isso, né, se eu tivesse que fazer uma palestra, um paper, né, se eu tivesse que dar um curso, não, tem um símbolo, o símbolo quase que fala por si só. Né? Então, parabéns, isso me dá um pouco de esperança. Eu imediatamente compartilhei essa história com amigos meus que são da área, da Adriana Mello, Eduardo Foreste, Érico Fileno, porque essas são aquelas horas em que você vê design, né, não sendo usado para vender, seja lá o que for, mas, cara, design tornando a sociedade ou a vida, até tornando o planeta melhor. Né? E veja, de novo, um concurso na década de 70, faz 53 anos, né, em que um rapaz fez sozinho, né, porque ele foi inspirado por algo que ele viu na sua infância. Né? Eu achei isso muito bacana. Bom, o que mais que tem para comentar com vocês? Eu estou meio correndo contra o tempo aqui, porque daqui a pouquinho começa a sinfonia da destruição aqui em cima, eu acho que é embaixo, eu já nem sei mais, essas coisas desorientam a gente. O que mais que eu tenho para contar antes que comece as marretas do destino? Já sei, né? Vamos imaginar que esse fosse o último episódio do Radinho, o único episódio do Radinho, né? Que se de repente o mundo fosse acabar, o que eu teria que deixar de presente para as próximas gerações, que não fosse numerologia quântica, horóscopo, qualquer coisa assim, não é? E aí eu vou seguir a linha de um cara que eu muito admiro, que é o Richard Feynman. O Richard Feynman é prêmio Nobel de Física, é um personagem interessantíssimo, um tremendo divulgador de ciência, um grande professor, etc. e tal. Em algum momento alguém fez essa pergunta para ele: Feynman,
Vamos imaginar que a gente tivesse que deixar um conhecimento. A civilização vai acabar, né? Porque, e olha que na época não tinha ChatGPT, né? Mas vamos imaginar, o ChatGPT vai surtar, as pessoas vão ficar loucas, o Putin, o Mao, o Lula, nem sei, né? Vão surtar, o mundo vai acabar e infelizmente a próxima geração vai ter que começar do zero, né? Que conhecimento que a gente deveria passar para esses caras, né? O que você deixa para os caras? Sei lá, uma Bíblia, você deixa... O que você deixa? Né? O que você deixa para começar a humanidade de novo? E ele, na época, falou algo bastante surpreendente. Ele falou a noção do átomo. Hã? A noção do átomo. Pois é, a noção do... Porque se você começa a pensar que a matéria, que tudo no mundo é feito de átomos, cara, você começa... Bom, em primeiro lugar, isso imediatamente descarta qualquer coisa transcendente, né? Não precisa de nada no outro mundo, antes ou depois, não, o mundo se basta, o mundo é feito de átomos. Né? E aí ele começa a explicar como a partir de tudo isso você começa a construir praticamente a ciência do zero. Né? Ele não tem um aspecto aí que é meio complicado, que é assim, ok, né, a gente descobriu o átomo e descobriu a bomba atômica, então não é só o átomo, acho que alguém tem que dar ali alguma direção de coisas que não valem a pena, né, tipo, não inventem milicos, pelo amor de Deus, não inventem exércitos, porque o que esses caras vão fazer, eles têm uma fixação de morte, né? Então, mas voltando, átomos, tá? Então tem um artigo bastante bacana aqui da Big Think, cujo título é Por que os átomos são o maior milagre do universo? Veja bem a palavra milagre, né? Milagre interessante no artigo de ciência, porque milagre normalmente significa uma estranha suspensão das leis naturais, né? Gente que é morta voltar à vida, virgens não sei o que, vinho, água, milagre, ok, milagres. Convenhamos que no mundo científico as coisas são causais, né? Pode às vezes ter acaso na parada, mas não necessariamente assim uma intervenção extraordinária de poderes inexplicáveis. Pois bem, mas ele usou milagres que talvez porque isso vai e volta para essa questão da sensibilização. Milagre, eu acho que a gente tem o driver instalado dentro de nós mesmos para sentir o maravilhamento diante de alguma coisa extraordinária. Né? Então, talvez milagre nesse sentido, de alguma coisa que a gente tem que falar, né? Que coisa linda, átomos. E por que átomo? E aí ele vai explicar, na verdade, fala, cara, veja bem, eu sei, tem a sociedade que tem uma série de regras, e a sociedade é baseada em grupos humanos são feitos de pessoas são feitas de, sei lá do que, de órgãos são feitos de proteínas, e você pode ir descendo, né? Você pode imaginar a complexidade inteira do mundo, mas você vai, e quando você vai ver, o que você tem na base é átomos. Sim, é lógico, não vamos entrar aqui em complicações quânticas, vou deixar isso para numeróloga, certo? E aí você vai mudar o seu nome para alguma coisa com 3 consoantes, 5 vogais, um Y e um K no lugar que não deveria existir. Mas deixa a numerologia quântica para lá, vai ver que também é isso, numerologia quântica, você escreve seu nome cada hora de um jeito. Pode ser isso, é uma nuvem de probabilidades em torno da grafia do seu nome, mas deixa para lá. Átomos, de novo, vamos lá. Começa esse universo inteiro, só tem 2 coisas, basicamente. 2 coisas, prótons, né, ok, uma bolotinha, carga positiva, elétron, uma bolotinha muito menorzinha, mas com uma carga oposta, e nêutron, que é uma bolotinha do mais ou menos do tamanho do próton, mas que não tem carga. Entendeu? São 3, basicamente, lógico, muito mais, mas basicamente 3 coisas. E gravidade no meio disso tudo. Né? E também, obviamente, a questão elétrica. Porque, se você olhar o átomo de perto, uma boa parte do que acontece ali tem a ver com eletromagnetismo. Tem a ver com o fato de o próton, como ele é positivo, ele repele os outros prótons, ele atrai o elétron que é negativo, o elétron gira, isso faz um campo magnético. Bom, em suma, o que é regido bastante, vamos dizer assim, pela questão elétrica. É lógico, a hora que a coisa começa a cada vez se tornar mais complexa, de repente você tem o primeiro átomo, um próton e um elétron, que beleza, ótimo, hidrogênio, bacana, tem um monte de hidrogênio por aí até hoje.
né? Mas aí, graças à gravidade, graças às estrelas, as estrelas começam a triturar essa história toda, esses prótons e elétrons vão se combinar e vão fazer coisas cada vez mais diferentes que também vão possibilitar a criação de moléculas. Moléculas vão se estruturar em moléculas mais complicadas, vão se estruturar em aminoácidos. Um belo dia os aminoácidos, né, descobrem como fazer proteína e de repente você descobre uma maneira de se perpetuar no tempo, e aí você tem organismos, e aí você tem sociedades. Mas, cara, no fundo, átomos. O artigo é muito interessante, e aí ele traz uma coisa que eu acho que é uma boa maneira da gente voltar a tentar encerrar essa história. Ele tem uma ilustração que é de um outro blog que mostra o seguinte, vamos ver onde é que eu coloquei isso aqui. Ele mostra quais são os átomos que compõem o seu corpinho, tá bom? Então vamos imaginar que quanto deve pesar esse cara aqui, vamos imaginar, eu não sei, ele deve pesar, essa é a figura genérica aqui, que ele está chamando de Dave, vamos imaginar que ele pese, sei lá, 70, 80 quilos, tá bom? Então tá bom, vamos pegar os átomos do Dave. Que átomos que tem ali? Cara, tem uma batelada. Né, você pensa que você é feito só de... Eu lembro de um poema que eu vi no curso de literatura no colegial, que falava filhos do carbono e do amoníaco, né? Nós não somos só carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, tem outras coisas. Por exemplo, você tem tungstênio dentro de você, você tem berílium, você tem samarium, você tem urânium, você tem talium, você tem até arsênico. Algumas pessoas tinham que ter muito mais arsênico, inclusive, mas eu vou fazer uma listinha, depois eu passo para vocês. Você tem cobre, você tem alumínio, você tem rubidium, mas, cara, você tem tudo isso no seu corpo, faz parte do seu metabolismo, mas em quantidades realmente muito pequenininhas. Então vamos imaginar que você pese 70, 80 quilos, não é mesmo? O que você mais tem em termos de peso, pasme, é oxigênio. 43 quilos do seu corpo, olha em volta aí, sua mão, tal, 43 quilos é oxigênio. Tá bom para você? Carbono, tá legal, carbono, né? Ok, carbono. Quantos quilos de carbono correspondem ao seu corpício? 16 quilos. Você é 16 quilos de carbono. Esse carbono poderia ter sido um diamante, poderia ter sido um bloco de grafite, poderia ter sido carvão, mas nesse momento, o carbono é você, né? Nesse momento. E o bendito hidrogênio, que está aí desde o começo dos tempos, 7 quilos de hidrogênio. Né? Hidrogênio é muito leve, é um volume gigante, mas 7 quilos de hidrogênio. Aí vai caindo. Né? Nitrogênio, você tem 1,8 kg. Né? Cálcio, quanto cálcio tem dentro de você? Pô, não deve ser pouca coisa, tem os dentes, não é mesmo? Tem os ossos, não é mesmo? Então, pois bem, cálcio você tem 1 quilo. Você fala, cara, não é possível, eu só tenho 1 quilo de cálcio, mas esse esqueleto espetacular, maravilhoso, ainda intacto, 1 quilo de cálcio. Aí depois tem fósforo, que eu mencionei outro dia, fósforo são, quanto que tem? 700 gramas de fósforo, bastante. Potássio, sulfuro, aí vai. Mas aí o que me surpreendeu... Vamos imaginar que por alguma razão qualquer eu cortasse a minha mão agora e, obviamente, aflorasse, né, um fluxo bastante desconfortável de fluidos sanguíneos, ou seja, que eu começasse a sangrar aqui no meio do episódio. Bom, o sangue é vermelho porque o sangue tem ferro, né? Eu falei aqui das hemácias do Tuatara, né, as hemácias dele são uma porcaria, mas também são feitas de ferro. Ok? Quanto você tem de ferro no seu organismo? Pô, você pensa, bom, deve ser bastante, tem uns 5 litros de sangue circulando para lá e para cá. Você tem 4 gramas de ferro. O que eu acho, bom, aí eu não vou ler essa história toda, mas o que eu acho muito interessante aqui é que pelo menos uma boa parte do seu peso, eu vou somar 43 quilos com 43 quilos de oxigênio, mais 16 quilos de carbono, isso dá 59, certo? Soma mais 7 quilos de hidrogênio, 66. Soma mais um pouco de nitrogênio, 68. Cara, 68 quilos de você é gás. Originalmente é gás. Né? Originalmente estava dando sopa por aí, estava soltinho, né? E provavelmente a hora que a gente for embora, vai voltar a ser gás, né? Vai voltar para a atmosfera. Então veja que interessante. Eu gostei disso porque isso me faz pensar de novo naquilo que o Gary Anderson conseguiu traduzir ou expressar com um desenho simples no papel, que as coisas se reciclam, que é isso, aliás, essa noção dos átomos
Eu sei que o Feynman parece que é alguma descoberta recente. Não, mas curiosamente, há mais de 2000 anos, um cara chamado Demócrito, um grego, falava grego pelo menos, ele veio com essa noção de que, olha, esquece Platão com essa coisa transcendente, metafísica, espiritual, não tem nada disso. Não tem espiritualidade nenhuma, o universo é inteiro feito de átomos, ok? Átomos são partículas indivisíveis. Claro, ele falou isso da cachola dele, não tinha feito experimentos, tinha observado a natureza, mas veja que interessante, embora há 2000 anos a gente tenha percebido a essência da natureza, curiosamente, outras ideias fizeram mais sucesso. A ideia de que, de repente, esse mundo é apenas uma passagem, que a matéria é uma ilusão, né? De que o que importa é alguma essência imaterial e que seja lá onde é que vai ter que energia que é essa que eu nunca entendi, ninguém nunca vai entender. Então, veja, curiosamente, a seleção natural das ideias, pelo menos aí no campo popular, ela é selecionada, assim como a tuatara foi selecionada pelo ambiente da Nova Zelândia, né, as ideias no nosso coração, elas são selecionadas não pela sua aderência aos fatos, não pela capacidade de produzir bons resultados ou de fazer boas previsões. Não, as ideias acabam sendo selecionadas quando elas se conformam ou reforçam aquilo que a gente gosta de sentir, que a gente é o centro do universo, que a gente está sendo protegido, que a gente nunca vai ser abandonado, que a gente é especial, né, que de repente a gente, né, eu sei que eu estou enrugando, mas eu ainda sou a mesma pessoa, né. Veja, felizmente, depois de muito tempo, a gente descobriu uma outra maneira de você selecionar ideias, que é justamente ver, elas funcionam, elas param em pé, você consegue fazer alguma coisa com elas. Mas, digamos que esse último século, né, depois de 45 milhões de séculos, embora a ciência, né, e o conhecimento e a colaboração tenha feito grandes avanços, realmente eu fico todo dia de manhã bastante intrigado de como que esse tipo de pensamento tem alguma chance contra outras maneiras um pouco mais floridas, coloridas e empolgantes e mágicas, sobretudo mágicas de pensar. Eu não sei, eu juro, eu penso tudo isso de manhã antes de ligar o microfone. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor, obrigado pelos cafés, ajuda a pagar as contas, lembrem-se, o radinho não tem anúncio, o radinho não tem verba de mídia, o radinho não compra follower, o radinho, ele é 100% orgânico, ele está exposto à seleção natural dos ouvintes, né? E algo me diz que na seleção natural dos ouvintes, eu sou mais ou menos como Tuatara e vocês são a Nova Zelândia. Um grande abraço e até amanhã.